Shalom a todos nossos amigos internautas. É uma alegria imensa receber vocês nessa sala, como sempre, a sala que é conhecida como Sinagoga Virtual Talmidei Torá. E por que não dizermos Sina, Congregação Israelita da Nova Aliança? Baruch Hashem, mais um dia, o Eterno nos permitiu estar aqui com mais uma porção, sendo esta a quinta aliar. Hoje, 20 de Tevete do ano 5.786, já podemos considerar 9 de janeiro de 2026. A paraxá que estamos estudando é Shemot, que quer dizer nomes, com leitura integral no capítulo 1, verso 1, e vai até o capítulo 6, verso 1 também. Exatamente, tá? E a quinta aliá, que é o estudo de hoje, capítulo 3, verso 16, e vai até o capítulo 4, verso 17, e as leituras adicionais, como, por exemplo, a Haftarah, que está baseada no profeta Jeremias, capítulo 1, verso 1, até o verso 12, e também na Brit Hadashah, Aliança Renovada, Matitiahu, que é o livro de Mateus, capítulo 2, verso 1, até o versículo 15. Do nosso cooperador de hoje já está presente, aqui em Recife, aqui de Aracaju. Esteja à vontade, meu amado. Shalom, o Eterno abençoe. Shalom a todos, amados Ahim, todos que estão aqui presentes nesta plataforma Zoom. E desde já também saúdo aos nossos amados internautas que irão acompanhar esse trabalho, que logo estará disponível, né, no canal, o nome do canal, hoje? Talmidei Torá, né? Muito bem. Isso. Vamos fazer a leitura? E em seguida eu posso até interromper a leitura depois de uma breve explanação e após eu recomeço a leitura, ok? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. A leitura, conforme foi mencionada pelo nosso guru Shev Shalom, a quinta aliada para Shemot, que quer dizer nomes, está no livro de Shemot, conhecido como Êxodo. Iremos iniciar a leitura a partir do capítulo 3º, verso 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Eterno, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: certamente vos tenho visitado, e visto que vos tem sido feito no Egito. E, e tenho dito: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Riteu, do Amoreu, do Perizeu, do Reveu e de Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e ireis, tu e os anciãos, os Aquenim, de Israel, ao rei do Egito, e direis: o eterno Deus dos hebreus encontrou-nos, agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto
para que ofereçamos sacrifícios ao Eterno nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, e não a não ser com uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir, e eu deixarei, e eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, bem como vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Ai, O microfone aberto aí hoje. Certo. Então respondeu Moshe: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Eterno não te apareceu. Dá uma pausa aqui para a gente expor algumas considerações muito importantes, tá bom? É, vou deixar aberta a tela para facilitar. Primeiramente, eu quero me direcionar a vocês com uma indagação. Moshe, quando estava no Palácio Real, ele, ele tem o conhecimento do seu papel, da sua futura missão? O que vocês acham? Hum? Moshe, na sua primeira fase de vida, porque foi bem explicado pelo Moré Moshe, né, pelo Rocher Hudá também, que Moshe teve três fases de 40 anos, cada fase. A primeira fase, dos seus 40 anos, no castelo faraônico, durante esses 40 anos, Moshe, ele tinha consciência da sua missão que estava por vir, o que vocês já acham? Ou não? Sim ou não? Particularmente, eu acredito que não. Quem mais poderá nos ajudar? Moshe estava ciente do seu papel que iria exercer futuramente. Alguém pode falar algo diferente? Pronto, vamos lá. É, baseado na tradição, e também nas escrituras da Brit Hadashah, da Nova Aliança, Moshe estava cônscio da sua futura missão que iria exercer como libertador de Israel daqueles dias. Baseado na tradição, já se esperava que o Messias, ou melhor, o Salvador, iria nascer. Segundo Flávio José, diz que Faraó, por indagar, investigar através dos seus magos, dos seus sábios, sobre o cumprimento da profecia do libertador de Israel daqueles dias, conhecendo que o libertador estava para nascer, então ele tomou uma decisão, se baseada na tradição, tá, gente? Que bate justamente com um fato que podemos considerar o nascimento do Mashiach Yeshua.
tá? Em termos de sombra. Então, Faraó, sabedor do nascimento da criança, do futuro libertador de Israel, então tomou a decisão de matar todas as crianças do Egito, por questão de dúvida, pensando ele que iria eliminar, então, o libertador de Israel. Isso é baseado na tradição, ok? E alguém pode até ter esquecido, que Keifa Racharia relata, na verdade, não foi Keifa, foi Estevão, antes de falecer. Ele faz uma narrativa desde a promessa do nosso pai Abraão até os dias até os dias de Moshe e os dias atuais, para aqueles dias, no caso, o nascimento do papel da morte e da ressurreição do Messias Yeshua. Tá? Então, o que acontece? Em Atos 7, eu quero simplificar com vocês, quero aqui, então, compartilhar outra tela. Não sei se eu estou. Vou dar o stop aqui e vou reabrir de novo. O que ele nos ensina nessa narrativa? Ele nos ensina o seguinte, eu quero simplificar no versículo 20, Atos 17, 20. Nesse tempo nasceu Moshe, que era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Isso nós estudamos nos primeiros capítulos de Shemot. 21. E sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moshe foi muito instruído em todas as ciências dos egípcios, que era poderoso em suas palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, essa primeira fase, certo? Veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Aqui está a resposta. No 25, essas são as palavras de Estevão, antes de ser apedrejado. Né? Ele fazendo aqui uma analogia, uma comparação com Moshe ao Messias, ao nosso Messias Yeshua. O 25 diz: E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Mas eles não entenderam. Então, o que acontece? Na verdade, Moshe sabia quem ele era, que era hebreu, e sabia também a sua missão. Sabia também a sua missão. E sabia que o Eterno estava ali preparando, estava o preparando para que ele se torne um grande líder. A capacidade de Moshe de ser um grande líder, graças à sua formação como um príncipe de Israel, ou melhor, desculpa, um príncipe de Faraó. Ele teve todo o preparo em ciências políticas,
sabedoria egípcia, e inclusive de guerra também. Diz a tradição que ele era um homem muito guerreiro, era um futuro, talvez, um promissor, um forte candidato a ser o faraó, futuro faraó do Egito. Então, o que aconteceu? Coisa maravilhosa. Eu acho maravilhoso isso. O Eterno preparou Moshe, a sua parte de liderança, em termos de autoridade, algo de obra, de caráter, de formação, porque os primeiros anos de vida são os anos essenciais para a formação de um homem. Né? O caráter praticamente está formado ali nos seus primeiros anos. E foi formado na onde? Justamente, né, no seio do arqui-inimigo de Israel, lá no castelo, ao lado de Faraó, ao lado, indo às melhores escolas, estudou ciências avançadas, certo? E ele era um grande líder, se tornou um grande líder, né, do faraó. Mas ele sabia, ele tinha compreensão que ele não era um egípcio, porque a mãe, nos primeiros anos, teve também a mãe dele, a mãe biológica, né? Teve influência nos seus primeiros anos de vida, que ela teve contato com ele ali quando estava amamentando, né? E certamente seus primeiros momentos, anos, né? Que falava e ouvia falar, né? Os comentários, mas ele tinha, como nós baseado na tradição, é tanto que não foi à toa que o Cornélio falou isso, que ele pensava que nossos irmãos iriam compreender que o Eterno iria usá-lo. Só que ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia que ali não era o tempo. Não era o tempo de Deus. Não era o tempo de Deus. Ou melhor, que ele ainda precisava passar por uma segunda etapa. A liderança que ele tinha, uma liderança ainda precisava de ser aprimorada, melhor dizendo. Precisava passar por uma fase muito, muito importante. Qual era a segunda fase? Que poderá dar aqui um palpite, né? Trocar ideias. Estamos aqui para conversar. Né? Estamos aqui com mais de quase 50 pessoas, acredito, presentes aqui na plataforma Zoom. Né? E eu quero aqui a participação de vocês. Qual era a segunda etapa? O que ele precisava aprimorar, se aperfeiçoar, já que ali ele ainda não estava pronto, ele não entendeu. Quando ele foi Exatamente, separar a briga entre dois irmãos. O primeiro caso, nós exatamente. sabemos que foi uma briga, não foi uma briga, na verdade, foi uma agressão. Né, um egípcio estava agredindo fisicamente um irmão, um dos nossos irmãos, e ele, então, agiu de forma contundente, né? Certamente ele advertiu, tá? Eu não penso que ele já foi matando o egípcio, tá? Eu não penso assim. Eu penso que ele advertiu, e o egípcio não quis dar ouvido, então ele tomou a atitude de salvar o seu irmão, tá? Essa atitude, eu acredito que nós também devemos estar preparados, porque se eu presenciar alguém, né, um antissemita, por exemplo, agredindo fisicamente um irmão meu da fé, eu tenho que agir. Não tem outra. Tenho que agir. Entre a vida do meu irmão e a vida de um antissemita, eu prefiro a vida do meu irmão. Tá? Isso eu considero, e a própria lei me dá
respaldo, direito. me dá apoio sobre isso. Eu tenho que salvar essa vida. Não somente porque é um irmão, até mesmo uma pessoa estranha, né? A própria lei me dá respaldo nisso, tá? Alguém poderá nos ajudar? Qual era a segunda fase que Moshe precisava ser aprimorado? Posso Não até falar, Zaquinhos. desprezar a primeira fase, que foi importante, foi muito importante, certo? Que ele se tornou um grande líder, um guerreiro. Nós sabemos que líder daqueles dias precisava também ser um guerreiro, né? De liderar pelotões, certo? Alguém falou? Está aqui no chat. Eu falei o seguinte, tá me ouvindo? Alguém falou no chat aqui? Não, né? Sim? Tá me ouvindo? Estou estou o ouvindo. senhor falou um ponto principal aí, Hum. porque o texto mostra Tá que baixo, Moisés, Rush. Tá baixo. tá baixo, Tá. o texto mostra que Moisés matou o outro lá porque estava agredindo, né, o seu irmão, mas o texto mostra assim, uma coisa rápida, né? Não, não é assim. Claro que Moisés procurou saber o que estava acontecendo para depois tomar aquela reação. Com certeza, essa reação dele foi uma reação justa, porque a terceira parte lá não quis acordo, talvez, né? Talvez. Mas é isso. Mas quando a gente lê assim, no imediato, aí vamos sair matando todo mundo? Não, não é assim. O senhor falou outro ponto importante que nós devemos defender nossos irmãos, sim, mas depois iremos saber por que aconteceu isso. Tá? Não vai defender o irmão, ficar nessa mesma. Depois chamar ele, depois de todo o Eu sufoco, mencionei, Rush, uma situação, um sim, antissemita, tá? Eu citei um caso de antissemita que é diferente, tá? Não são questões, não são pessoais. são questões mais irracionais, né? Podemos dizer, irracionais, ok? É, tudo bem. Ok. Mas mesmo assim, eu continuo a dizer o seguinte: nossos irmãos deve ser livre, mas depois deve ser investigado, porque talvez vira uma coisa costumeira, né? E referente a Moisés, ele tem que passar outro processo, que é o segundo, passar 40 anos lá com o sogro, né? Lá em Midian. É uma preparação para que ele viesse para cá, para o Egito, e estivesse preparado para as afrontas que iriam acontecer em sua vida. É isso aí. Ok. Moshe precisava passar por essa segunda fase, que era um cumprimento da primeira fase, e acredito que, né, importante, né, para liderar o nosso povo. Era justamente ele cuidava de ovelhas. Cuidar de ovelhas, ter paciência, ter amor. Nós temos grandes exemplos de líderes, como, por exemplo, né, o rei Davi era um pastor de ovelhas. Um rei que era pastor de jumentas, que era o Saul, foi um fracasso para Israel. Foi um fracasso, certo? Mas Davi, eu acredito, eu não, né? Nosso povo, né? Que foi o maior rei que houve na história de Israel. Tá? O rei como nomeado, tá? Como aclamado da história de Israel.
até o Mashiach, né? Até o Mashiach. O Mashiach será superior a todos os reis que houve na história do nosso povo. Bem, foi necessário que ele passasse por essa segunda fase, justamente para cuidar das ovelhas. Isso é um papel de um papel preparatório para que Moshe completasse, completasse o seu status de um grande líder, né? Um grande líder. Então, o Eterno agora chama Moshe para que ele executa aquilo que ele foi preparado. Ele foi preparado. O Eterno não chama o que não são preparados. O Eterno chama aqueles que são preparados. Obviamente que será aprimorado, aperfeiçoado, certo? Mas já tem uma certa bagagem para assumir a sua missão, o seu papel de líder. Mas Moshe tinha um outro desafio muito grande, certo? A dificuldade de Moshe não era encarar os egípcios, não era convencer os egípcios. A dificuldade, eu acredito que Moshe tinha, que ele se sentia impotente para convencer quem? O próprio povo. Muito bem, Marta Maria, ele precisava convencer seu próprio povo. Aí estava a barreira, a tranqueira estava aí, certo? Não era preguiça, não era incapacidade de liderar em si. Ele tinha capacidade, ele tinha potencial, ele podia assumir, sim, essa responsabilidade, esse, essa missão. Porém, algo estava lhe abalando. Foi o impacto que ele teve lá 40 anos atrás, ficou marcado para o resto da sua vida. Quando alguém chegou, quem é tu? Quer ser juiz e príncipe entre nós aqui? Quer fazer como tu fizeste com o egípcio? Foi uma acusação que levou por 40 anos para frente. E ele percebeu que a coisa não era tão fácil. Ele não era eloquente, ele não tinha palavras para convencer que eu sou tal, eu sou o libertador. Ele não tinha essa capacidade de convencer verbalmente, convencer o povo. Ele tinha essa dificuldade. É uma certa razão, porque ele viveu 40 anos ali, distante, entre aspas, né? Na verdade, ele acompanhou toda a escravidão, sofreu esses 40 anos e chegou ao ponto que ele não mais suportava, não mais suportava e estava apto para divulgar a sua identidade. Ele iria assumir a sua identidade. Ele ia denunciar o seu cargo para estar no meio do seu povo, que, na verdade, ele denunciou o seu cargo, não da forma como planejava, mas ele, de qualquer forma, ele denunciou. Ou renunciou, melhor dizendo, corretamente falando. Renunciou ao seu cargo, mas não da forma como planejava, porque ele não sabia que ainda existia uma outra carta na manga do Eterno, que era justamente a preparação dele mesmo, para viver com ovelhas. E agora chegou o ponto do Eterno conversar, dialogar com ele, transmitindo, então, revelando para ele, ou lembrando a ele a sua missão de retornar
para o Egito. Né? O Eterno tentou convencer, não, faz o seguinte, os anciãos irá com você, vá com os anciãos, mesmo assim não deu certo. O Eterno então mostrou, vamos continuar a leitura? Deixa eu compartilhar aqui. No capítulo, capítulo 4, versículo 2. Ao que lhe perguntou o Eterno, que é isso na tua mão? Disse Moshe, uma vara. Uma vara. Né? Simplesmente uma vara. Foi com esta mesma vara que nós aprendemos, que iremos aprender, já aprendemos no ano passado, né? Iremos continuar falando sobre isso também. Foi simplesmente com essa vara, entre aspas, o instrumento material que o Eterno usou para libertar o nosso povo, e, na verdade, o Eterno usou. Isso quer dizer que quem fez, de fato, foi o Eterno, tá? É por isso que aconteceu algo no futuro lá, o povo começou a adorar a vara, né? Na verdade, a haste de bronze, a serpente. No versículo 3, ordenou-lhe o Eterno, lança-a na mão, e ele lançou na mão, no chão, melhor dizendo, lança-a no chão, e ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra. E Moshe fugiu dela. Então disse o Eterno a Moshe, estenda a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e lhe pegou. Veja que ele era um homem de coragem, mesmo que o Eterno mandasse, né? E confiança também. Confiança. Né? Ele estendeu e pegou. Né? Para que eles creiam que te apareceu o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Eterno: meta agora a mão no seio, e meteu a mão no seio. E quando atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Bem, aqui o Eterno faz alguns sinais para que o povo, vendo, faça a crer nele, né? E mesmo assim, Moshe disse, versículo 10: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu povo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Eterno: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou surdo? Eu acrescento aqui, o gago, né, Bruce? Ou que vê, ou cego. Não sou eu, o Eterno? Vai, pois, agora, e É eu serei verdade. com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Mesmo assim, respondeu Moshe: ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu hás de enviar. Aí o Eterno se acendeu a ira contra ele e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegará em teu coração. Aqui o Eterno tocou na parte emotiva. Aqui não teve mais argumento para Moshe falar de não mais, de falar, de procurar desculpas. Ele parou. Quando falou de seu irmão, não é Arão, o levita, teu irmão? Ele vai ao teu encontro. Ele vai ao teu encontro. Aí ligou ele à família.
Aí ele ficou preocupado. Meus irmãos estão lá. Veja, não foram sinais que convenceu Moshe. Não foram aqueles sinais. Na verdade, ele não precisava de sinais. Quem precisava de sinais era o povo que precisava, né? Mas o Eterno precisava de algo para convencê-lo. Não convencer o povo, mas convencer Moshe que ele precisava ir. Porque até aqui o Eterno mostrou sinais para convencer o povo, mas faltava convencer o próprio Moshe. Concorda ou não, É gente? Diga verdade, aí. verdade mesmo, Não é tá verdade? certo. É, Precisava convencer o seu vaso, né? O seu líder. Não adianta mostrar coisas que para mostrar para as pessoas de fora, mas tem que convencer o próprio líder. A quem ele iria enviar? Precisava deste recurso, desta ferramenta. E aqui parou. Simplesmente Moshe voltou para Yitro e disse: Eu tenho que voltar para a minha família, para meus irmãos. Observe, vou invadir aqui o versículo, que ninguém vai falar mais, né? Porque concluiu a leitura do estudo do Pelos 1. Observe aqui, de quem é? só aguarda um pouquinho só para completar aqui meu raciocínio. No versículo 18, então partiu Moshe, e voltando para Itro, seu sogro, disse-lhe: Deixa-me, peço-te, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Itro a Moshe: Vai-te em paz. Aqui tocou, convenceu Moshe. Veja como é as coisas. Eterno, ele não faz as coisas por violência, gente. O Eterno não faz assim, forçado, sabe? Tem que ir ou morre. Não, o Eterno convenceu, teve que convencer Moshe. Eterno, soberano, né? Ele respeita o livre-arbítrio. Então, já que ele respeita o livre-arbítrio, algo que ele não pode pular, não pode passar a cerca, então ele usou uma ferramenta para convencer. E, de fato, convenceu. Sim, quem queria falar aí? Alguém? Zé, quem? Ah, É, sim. Absalão. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Pronto. né? Então, Estou ouvindo. a Marta Maria, ela, com sabedoria, a Marta Maria falou aí, e é verdade que o povo precisaria ser convencido. Qual povo? Os egípcios ou os hebreus? Os hebreus, é claro, né? Certo. Mas antes disso aí, a pessoa tem que ser convencida. Quem? Moisés, como você falou. Próprio Moshe. Não é fácil. A missão é grande, ou era grande. Convencer Moisés, quando Moisés tivesse convencido do fato, agora ele iria convencer o povo. Não os egípcios, né? Mas o seu povo. O povo que iria sair de lá para a terra prometida, né? E aí o senhor falou em um estudo na época, não lembro, de que antes da gente contar a história de uma pessoa, por exemplo, né, a gente passa por ela. A história mais bem contada é aquela quando a pessoa passa por ela, certo? Então, é preciso sim a gente avançar, mas reconhecermos que temos dureza, podemos dizer, pela frente. Dureza mesmo, né? Porque
Moisés e outros que foram chamados por Deus para fazer obras importantíssimas, né? Eles foram provados antes. E nós não é diferente. Nós estamos aqui para enfrentarmos dificuldade, porque a obra que iremos, ou aquilo que está dito para nós, como vida eterna, por exemplo, nos requer, hoje, nos nossos dias, responsabilidade. Então, todos nós devemos passar por isso. São crivos da vida, devemos aceitar quando acontece com a gente, né? E não dizer, eu sou coitado, ou sou um fraco, não. Se o Eterno escolheu, se o Eterno separou, é porque ele sabe, assim como sabia que Moisés tinha condições de tirar o povo do Egito. Ele sabe também que nós, cada um de nós aqui, temos condições de alcançarmos o Olam Rabá, mesmo passando por alguma dificuldade. E assim vai. É muito boa essa palavra do Senhor, referente a Moisés, que mesmo quando a pessoa não está preparada, o Eterno prepara, porque o Eterno sabe que ele tem condição, ou as pessoas que ele separa têm condições para fazer aquilo que ele quer, cumprir o seu propósito. Pronto, é fatos. Obrigado. Muito bem. Porque, na verdade, Moshe, ele, essa segunda fase, que esses 40 anos que ele permaneceu ali no deserto, né, no deserto de Midian, cuidando da ovelha do seu sogro, e ali também ele casou, teve 2 filhos. Ele aprendeu muitas coisas e, se eu posso estar enganado, mas estava amortecida aquela amortecida aquela convicção que ele era o libertador. Pela conversa que nós experienciamos aqui, essa conversação entre ele e o Eterno, estava amortecida aquele plano, né, aquele intuito de assumir a liderança do nosso povo. Ele estava disposto a não assumir, a não exercer o seu papel, a renunciar à sua missão. Por causa de quê? Por causa daquela palavra, das acusações que aquele homem levantou contra ele. Certo? Eu acredito que isso prejudicou. E acontece também para nossos dias, muitas vezes somos levados, somos induzidos ou desestimulados por causa de uma crítica, por causa de uma acusação, certo? Por causa de uma reprovação. O ser humano tem essa natureza de ser aprovado, tem a natureza de ser elogiado. E é bom, é bom, é bom. Todavia, se nós dependermos sempre disso, sempre de ser estimulado, elogiado, né? Prestigiado, ou honrado para fazer as coisas, nos conduz ao fracasso também. Porque uma hora e outra vai vir, sim, vai vir crítica, vai vir. Ok. Então acontece, certo, de pessoas colocarem defeitos, apontar erros, dar críticas. É muito mais cômodo, é muito mais fácil
a gente criticar, a gente colocar defeitos, certo? Apontar os erros dos outros. É muito mais fácil isso aí. Fácil, fácil. Qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa sem nenhuma inteligência emocional. Mas as pessoas inteligentes, as pessoas sábias, ao contemplar o erro, ou alguma falha, ou algo que precisa ser aprimorado, né, ajustado, ele vai lá, ele conversa, ele dá a solução, a sua sugestão, ao invés de meramente de apontar. Certo? Apontar é o que mais é frequente da vida do ser humano, é apontar os erros, criticar, mas dar sugestões, corrigir, né, com sabedoria, construir com críticas que realmente edifica, certo? Isso leva para nosso, começa no nosso lar, começa na nossa casa, começa com nossos cônjuges, com nossos filhos. Os, né, os cônjuges começam a criticar do outro, começa a pôr defeito, começa a ver as coisas, começa a apontar. Os pais criticam os filhos porque os filhos isso e aquilo. Aí termina também os filhos criticando os pais, certo? Vira um ambiente corrosivo, corrosivo. O mal-estar. Quem é de fora, vem de fora, vê o ambiente, é pesado, é muito pesado, certo? E desagradável. Isso desanima, desanima. Mas aqueles que são superdotados, não vou ser superdotado de sabedoria, de coisa não. Aqueles que têm um grau espiritual mais elevado, né? Que não depende, que não é preso a isso, não leva em consideração o que as pessoas falam, não espera aprovação humana, mas divina, que são poucos, ele toma a frente, ele vai, continua o seu barco, ele continua a sua jornada, a sua missão, não para, não barra, certo? E aqui, Moshe, vimos isso aí, Moshe já estava desanimado com sua missão. Até então, o Eterno dialogar com ele, com sabedoria, não foi à força, não foi com violência, mas ele convenceu e então seu servo assumiu o seu cargo e executou seu papel, passou por muitas dificuldades, e ele foi influenciado pelas críticas do nosso povo, é tanto que através disso que ele perdeu o direito de entrar na terra prometida, que nós iremos mais na frente estudar. Ok, meus amados? Eu não quero delongar muito, tenho muitas coisas para aprender, mas vamos dar um passo de cada vez. Forte abraço, desde já. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Zaken Yosef,